Milhões de dólares. Esse é o patamar de preço que exemplares raros de charutos premium podem atingir no mercado de luxo internacional. Por que um objeto composto essencialmente por folhas de tabaco enroladas à mão alcança um valor tão exorbitante? À primeira vista, a composição parece simples por não conter metais preciosos ou pedras encrustadas, mas na prática, a sofisticação reside exclusivamente na complexidade da manipulação botânica e técnica. O valor é gerado por uma cadeia produtiva, onde a matéria-prima é submetida a critérios de seleção que eliminam qualquer imperfeição visual ou estrutural. Mais de 600 mãos diferentes tocam o produto antes que ele chegue ao estágio de finalização. O processo está apenas ganhando velocidade. Para que um charuto seja considerado uma peça de alta classe, ele deve obrigatoriamente atravessar centenas de etapas individuais e rigorosas. Pode-se notar como o equipamento de medição de umidade e os olhos atentos dos especialistas monitoram cada fibra vegetal, garantindo que o fluxo de ar seja milimetricamente preciso durante a futura queima. 5 anos é o tempo de espera necessário para que algumas dessas folhas completem o ciclo de maturação e fermentação natural. Depois, fica mais complexo. Esse período prolongado permite que os compostos químicos da planta se transformem, resultando em uma textura sedosa e uma coloração uniforme que define a estética do item. Vê-se como o tempo atua sobre a biomassa, alterando sua maleabilidade até que ela esteja pronta para ser moldada pelos artesãos mais experientes da indústria. Oficinas de renome mundial operam sob protocolos de fabricação que priorizam a precisão manual em detrimento da velocidade industrial. Tudo só se complica com a necessidade de manter um ambiente controlado, onde a temperatura e a ventilação são ajustadas constantemente para preservar a integridade do tabaco. O equipamento gradualmente organiza os lotes de folhas por tamanho, cor e densidade, criando uma hierarquia de qualidade que separa o produto comum do artigo de luxo extremo. A produção de um charuto refinado exige uma coordenação técnica onde cada movimento do enrolador é calculado para evitar o rompimento da capa externa. Transição para o próximo nível. O acompanhamento detalhado de cada fase da transformação assegura que a estrutura interna permaneça homogênea e livre de obstruções físicas. O material segue adiante pela cadeia de processamento, consolidando-se como um dos produtos artesanais mais complexos da atualidade. 250 milhões de unidades. Este é o volume impressionante de charutos que a República Dominicana exporta anualmente para o mercado global. Por que essa nação conseguiu superar a hegemonia histórica de Cuba na produção de tabaco? Aparentemente, a mudança ocorreu apenas por questões políticas e comerciais, mas na prática, a ascensão dominicana foi impulsionada por uma evolução técnica rigorosa na manufatura. Marcas como Arturo Fuente, David Off e La Flor Dominicana estabeleceram novos parâmetros industriais, elevando a técnica de enrolamento manual a um patamar de precisão sem precedentes. Pode-se notar como os processos de controle de qualidade transformaram o país no maior exportador do mundo, deixando para trás o solo cubano que antes era considerado o único padrão absoluto de excelência. O processo está apenas ganhando velocidade. Entre a tradição secular de Cuba e a modernidade técnica da República Dominicana, a indústria se divide em critérios de refinamento e execução. 10 a 20 vezes mais nicotina é a carga que pode ser encontrada em um único exemplar de charuto em comparação a um cigarro comum. Por que o consumo de charutos é frequentemente percebido como menos prejudicial à saúde? A fumaça densa e pesada muitas vezes não é tragada profundamente, o que gera uma falsa sensação de segurança. No entanto, as toxinas e a nicotina são absorvidas diretamente através da mucosa oral, estabelecendo um ciclo de dependência química persistente em usuários regulares. Vê-se como a composição química do tabaco permanece inalterada, independentemente do prestígio ou da origem geográfica da folha utilizada na produção. Mas isso é apenas o começo. Com o uso contínuo, o contato direto com as substâncias tóxicas aumenta substancialmente os riscos de desenvolvimento de neoplasias malignas na boca, na laringe e no esôfago.
O equipamento biológico humano também sofre danos colaterais nas gengivas devido à exposição prolongada ao calor e aos resíduos químicos. A fumaça assenta lentamente nos ambientes, apresentando uma densidade superior à do cigarro, o que agrava a situação para quem está ao redor. O processo de danos à saúde não termina no consumidor direto, pois a inalação passiva frequente resulta em sérios problemas no sistema respiratório e nos pulmões de terceiros. O equipamento pulmonar é afetado pela carga de poluentes que paira no ar de forma persistente e pesada. O material particulado e os compostos químicos seguem adiante, afetando o organismo de forma silenciosa e sistemática ao longo dos anos. Assim, o produto final mantém sua associação com o luxo, enquanto oculta uma realidade técnica e fisiológica de alta complexidade e impacto biológico. O fluxo dessa indústria continua a moldar os padrões de consumo mundial, enquanto a ciência monitora cada efeito colateral. Menos de 1 milímetro. Esse é o diâmetro exato de uma semente de tabaco, sendo menor do que a cabeça de um alfinete. Por que um insumo tão minúsculo exige um controle de ambiente tão rigoroso quanto um laboratório? A resposta reside na fragilidade extrema da fase inicial, onde qualquer oscilação térmica destruiria o potencial genético da planta. Por isso, as sementes são selecionadas com critérios rigorosos e semeadas em bandejas de solo estéril, cobertas apenas por uma fina camada de substrato que retém a umidade necessária sem bloquear a passagem da luz solar. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como cada bandeja é posicionada dentro de estufas hermeticamente seladas, onde a temperatura, a luminosidade e a umidade são monitoradas com uma precisão de hora em hora. Em poucos dias, os primeiros brotos verdes rompem a superfície do solo. O processo está apenas ganhando velocidade. Ao longo das 4 a 6 semanas seguintes, as mudas se desenvolvem de maneira constante até atingirem uma altura entre 15 e 20 centímetros, momento em que o ambiente controlado da estufa é deixado para trás em direção aos campos abertos. Nas fazendas de alto padrão voltadas à produção de charutos feitos à mão, o transplante ocorre de forma inteiramente manual para garantir a integridade de cada muda. Vê-se como os trabalhadores posicionam as plantas em fileiras perfeitamente retas em um solo solto e aerado, respeitando um espaçamento medido pela largura de uma única mão. À primeira vista, essa organização milimétrica parece um excesso de zelo, mas na prática, ela evita a sobreposição das folhas e permite que os sistemas radiculares se ancorem profundamente na terra. O equipamento gradualmente avança pelos campos, mas o princípio do distanciamento nunca é comprometido, mesmo em propriedades que utilizam assistência mecânica. Nas plantações da República Dominicana e da Nicarágua, o cronograma de plantio é executado estritamente durante as primeiras horas da manhã. Nessa etapa não termina a preocupação com o clima, pois a luz solar suave e a alta umidade matinal impedem que as plantas jovens sofram estresse térmico ou perda excessiva de líquidos. Tudo só se complica com o início da fase de cultivo crítico, que dura entre 6 e 8 semanas. Os agricultores monitoram diariamente a firmeza dos caules, a coloração das folhas e a taxa de crescimento, ajustando os sistemas de irrigação por gotejamento ou o fornecimento manual de água conforme a necessidade do terreno. 3,9 a 4,9 pés. Esta é a altura em que botões de flores roxas claras começam a surgir no topo da planta. Por que os cultivadores removem essas flores manualmente antes mesmo que elas desabrochem? Ao realizar o processo conhecido como cobertura, a energia do vegetal é redirecionada do ciclo reprodutivo para o desenvolvimento pleno das folhas. Simultaneamente, os brotos laterais são removidos de forma seletiva para evitar que os nutrientes se dispersem, garantindo que as folhas remanescentes amadureçam de forma uniforme e densa. Depois, fica mais complexo. Quando o caule ultrapassa a marca de 1,5 metro de altura, a colheita se inicia de forma escalonada e folha por folha. Diferente da colheita industrial, onde as plantas são cortadas integralmente em poucos minutos, aqui o processo se estende por mais de um mês. Após cada rodada de coleta,
A planta permanece no campo para que as camadas superiores continuem o processo de maturação sob o sol. A câmera desliza ao longo das camadas, onde cada nível de inserção na haste determina um perfil distinto de força, aroma e teor de nicotina no produto final. O nível mais baixo, chamado de volado, consiste em folhas finas e leves que atuam como a base de combustão para garantir uma queima constante. Cerca de uma semana depois, colhem-se as folhas viso da seção intermediária, que são mais espessas, elásticas e moderadamente aromáticas para equilibrar a estrutura do charuto. Finalmente, o topo da planta revela o ligero, o tipo de folha mais potente e rico em óleos essenciais, devido à exposição solar prolongada. Esta camada é posicionada no núcleo do charuto para fornecer corpo e uma finalização prolongada ao paladar. Apenas parece óbvio que o tabaco poderia ser colhido mecanicamente, mas na prática, cada folha deve permanecer intacta, sem manchas ou rasgos, sendo colhida apenas no estágio exato de maturação. A poeira assenta lentamente nos caminhos da fazenda, enquanto o trabalho manual preserva a qualidade que as máquinas não conseguem replicar. Somente após essa seleção rigorosa é que o material se torna digno de integrar um charuto verdadeiramente artesanal. O fluxo da matéria-prima segue adiante pela cadeia de produção. 30 a 45 dias. Este é o intervalo exato em que o tabaco permanece suspenso nos galpões de cura tradicionais, logo após a colheita das primeiras folhas. Porque essa etapa evita as modernas máquinas de secagem industrial. A cura não é apenas uma desidratação mecânica, mas sim uma lenta transformação biológica, onde a clorofila se decompõe para dar lugar aos compostos aromáticos. Sem esse tempo controlado, a folha perderia sua integridade química e o perfil de sabor desejado para um charuto premium. Pode-se notar como cada folha é dobrada individualmente pelo caule e pendurada em varais de madeira horizontais que atravessam toda a extensão da estrutura. Dependendo da variedade cultivada, utilizam-se métodos de cura ao ar, ao sol, por calor ou defumação. À primeira vista, o interior do galpão parece uma organização estática, mas na prática, o ambiente sofre mutações diárias. No início, o ar carrega um frescor herbáceo e ácido, mas com o passar das semanas, o aroma torna-se mais suave e adocicado, enquanto as folhas formam uma densa teia suspensa. O metal se deita em tons de verde, passa pelo amarelo e atinge finalmente o marrom acobreado, que é a cor característica do tabaco devidamente curado. Mas isso é apenas o começo. Trabalhadores experientes regulam manualmente o fluxo de ar e a umidade, abrindo ou fechando as janelas de madeira que revestem o galpão. O ajuste tardio de apenas algumas horas pode causar a perda total de um lote, resultando em folhas quebradiças ou no surgimento de mofo branco e apodrecimento. 122 graus Fahrenheit é o limite térmico rigoroso dentro das pilhas de fermentação conhecidas como pilones. Porque os trabalhadores inserem tubos metálicos ocos no centro dessas massas de folhas, as folhas comprimem-se sob o próprio peso para gerar reações biológicas naturais. E se a temperatura ultrapassar esse limite, a pilha deve ser desmontada e reconstruída manualmente. O processo está apenas ganhando velocidade. Para folhas mais grossas e ricas em óleos, como o ligero, esse ciclo de rotação repete-se de 3 a 5 vezes ao longo de 6 semanas. Vê-se como as folhas mais finas, denominadas viso ou volado, exigem um período menor, variando de 3 a 4 semanas para completar a primeira fase. Após essa transformação, mestres artesãos iniciam a triagem manual sobre grandes mesas de madeira. Cada feixe é desfeito para que as folhas sejam examinadas individualmente quanto à sua espessura, teor de óleo, cor, estrutura das nervuras e elasticidade. A posição original da folha na planta determina se ela será destinada ao miolo, ao capote que sustenta a estrutura ou à capa externa, selecionada por sua perfeição visual. 35 a 50 folhas são reagrupadas em novos feixes amarrados com fibras naturais e encaminhadas para salas de armazenamento. Alguns produtores preservam a rastreabilidade total, etiquetando cada lote com o ano da colheita e a região de cultivo para o envelhecimento futuro. Tudo só se complica.
Antes da mistura, é imperativo remover o caule central, que impediria uma queima uniforme e causaria irregularidades no corpo do charuto. Parece simples remover uma nervura, mas na prática, a folha deve ser recondicionada por 12 a 24 horas, sob umidade controlada para não se fragmentar. Operários qualificados puxam o caule da base até a ponta com extrema suavidade. No caso das capas e capotes, a remoção é total para garantir uma superfície lisa, enquanto no miolo, preserva-se uma pequena base estrutural para prolongar o tempo de degustação. O processo transita para o nível seguinte, onde o tempo torna-se o ingrediente principal. 10 anos é o período que algumas capas premium podem permanecer em maturação nas salas de envelhecimento antes de serem utilizadas. Cada fardo recebe etiquetas com a variedade do tabaco e a data exata do início do processo. Apenas parece óbvio que o tabaco está pronto, mas os mestres misturadores reavaliam cada folha para combinar características de combustão, aroma e profundidade. Eles detectam variações sutis através do toque das pontas dos dedos ou pelo aroma presente no ar. Vê-se como o artesão enrola o miolo em uma espiral solta para permitir que a fumaça flua sem resistência através do charuto. Uma folha de capote, mais elástica e resistente, é aplicada em movimento espiral de baixo para cima para manter o enchimento firme e sem folgas. Depois disso, o charuto é colocado em moldes de prensa de madeira com 6 a 8 sulcos por dezenas de minutos. A etapa seguinte exige a máxima destreza do enrolador na aplicação da capa externa. O equipamento gradualmente molda o cilindro enquanto o artesão oculta cada costura e suaviza as voltas do tabaco, mantendo sua elasticidade natural. Na etapa final, a cabeça do charuto é aparada e selada com uma gota de adesivo vegetal. Embora um profissional leve de 2 a 5 minutos nessa tarefa, o domínio da técnica exige anos de prática exaustiva. Após o enrolamento, a peça não segue diretamente para a caixa. Pode-se notar o inspetor girando o charuto sob luz focada para verificar a uniformidade da cor e a ausência de rasgos na superfície. A densidade é testada, pressionando levemente o corpo ao longo de todo o seu comprimento para garantir que não existam pontos vazios ou excessivamente compactados. Aqueles que atingem o padrão de qualidade são separados para um envelhecimento adicional de semanas ou meses antes da embalagem final. Caixas de madeira de cedro são a escolha predominante por sua capacidade de reter a umidade e preservar o aroma natural do tabaco. Cada unidade é organizada por linha de produto, tamanho e tonalidade da capa, sendo protegida por insertos para evitar danos físicos. Algumas linhas de luxo são finalizadas com selos oficiais e certificados que detalham o número do lote e o artesão responsável pela sua criação. O material segue adiante pela cadeia de distribuição em um estado de maturação completa. Uma caixa de charutos armazena muito mais do que tabaco processado, preservando em seu interior camadas densas de história, técnica apurada e o prestígio dos produtores envolvidos. Por que cada unidade exige décadas de conhecimento acumulado antes de chegar ao consumidor? À primeira vista, a montagem parece um processo de simples enrolamento manual, mas na prática, cada movimento das mãos dos artesãos representa a síntese de gerações que dedicaram existências inteiras à manutenção desta arte viva. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a estrutura de cada folha é selecionada e posicionada para garantir a queima uniforme e a integridade do produto. O equipamento humano opera com uma precisão que máquinas raramente replicam, onde o tato substitui sensores para identificar a elasticidade ideal da capa externa. Mas isso é apenas o começo. A complexidade do charuto não reside apenas na sua construção física, mas na natureza da sua utilização final. O consumo de um charuto distancia-se categoricamente de um hábito rotineiro, configurando-se como um ritual técnico e uma experiência sensorial profunda. Vê-se como a combustão lenta exige paciência, transformando o ato em um momento imersivo e sem pressa.
onde cada baforada é ditada pelo tempo de maturação do próprio tabaco. Nesta etapa, não termina o ciclo de apreciação, pois a densidade da fumaça e a evolução do sabor seguem parâmetros físico-químicos rigorosos. Tudo só se complica quando analisamos a herança cultural que sustenta essa indústria silenciosa, movida pelo orgulho da manufatura e pelo respeito aos processos naturais de secagem e fermentação. O material atinge a prontidão para o consumo, encerrando este estágio de sua trajetória histórica.